Olá! Hoje a gente vai falar de música gaúcha, de cultura, de folclore, sobretudo de música teuto-brasileira, teuto-gaúcha. O meu convidado de hoje faz parte da minha vida desde sempre. Aliás, eu acho que da vida de muitos de nós. Quem da gente não cantou A Vaquinha Preta ou Roubaram o Meu Fristic? Ele é otimista, inspirado e trabalhador, natural de Panambi, filho do seu Roberto e da dona Danila, é um talentoso músico da cultura gaúcha, autor de mais de 1.500 músicas gravadas de sua autoria. O marido da Maria das Graças foi conselheiro da Ordem dos Músicos do Brasil em 3 gestões. Deputado estadual, ele é pai do Bruno, do Klaus, da Cristine e do Carlos, é o fundador do conjunto Os Três Chirus. Hoje teremos uma conversa de peso com Bruno Roberto Neyer. Bruno Neyer. Uma honra poder estar com o senhor aqui conversando com o senhor, seu Bruno. Seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, obrigado. O senhor sabe por que é conversa de peso o nome? É. Não é por causa do tamanho do entrevistador, tá? Achei que fosse. Por causa do tamanho do entrevistado. A qualidade, da estatura do nosso entrevistado. Muito obrigado, me sinto lisonjeado. Seu Bruno, eu canto o Alemão em Delegado. Sou de 76, eu não sei que ano que é o Alemão Delegado, 80 e pouquinhos? É, por aí 64, eu acho. 6, 5, por aí. E a Vaquinha Preta? Essa também. Essa foi depois, 2 anos depois. Acho que 68, por aí. Eu canto, então, desde que eu me conheço por gente, viu? É. Que coisa. Natural de Linha Caxambu. Onde é que fica isso, hein, Bruno? Linha Caxambu é uma picada, como chamam, né? A gente conhece bem aqui nas nossas Alemanha, aqui, as picadas. Imigração alemã. E aí tem o rio Caxambu, por isso foi que é o que dá o nome à Linha Caxambu. Aí de um lado onde eu me criei, era os alemães. E do outro lado do rio era os pelo duro. Era já Cabo Claro. Bugre. Bugrada, né? Eu acho que é por isso que eu tenho essa influência, além da música alemã, a música gaúcha foi pela infância que eu tive junto com essa gente lá. Isso é um pé em cada lado do rio, então, mais ou menos assim. Mas o pai era do lado alemão também ou o pai era do lado... Alemão. O meu pai veio da Alemanha com 11 anos de idade. Ele estudou lá. O pai era um figuraço. Contava história também? Ele não contava história, mas tocava violino e bandoneão. Olha só. 2 instrumentos difíceis, né? Porque o alemão ele tem muito disso, né, Bruno? Ou ele é muito, muito brincalhão, ou ele é muito sério, né? Ele parece que não tem meio termo, assim. Ou é um tirador de sarro de primeira... Mas o pai gostava de contar uns causos. Contar uns causos. E lá em Caxambu, na Linha Caxambu, era agricultura, trabalhar na roça. O pequeno agricultor, como se chama, né? O senhor trabalhou na roça também? Trabalhei na roça, claro, até os 19 anos. Né? Isso, no arado, na enxada. E eu acho que foi uma coisa muito boa isso para mim. Amadureci naquele sistema rígido de honestidade, de saber que a gente nasceu para trabalhar também, né? Entre outras coisas. E a educação que eu tive dos meus pais, isso é uma coisa que não tem nada que pague, né? Que a educação não é só aquela que se aprende no colégio, é o berço, né? Ali que vem a raiz, a história da gente. E eu me sinto muito orgulhoso de ser filho da linha Caxambu. Quantos irmãos? Somos em 5. 2 homens, eu e o Elmo, meu irmão, que fundou os Três Chirus junto comigo também, e mais 3 irmãs.
Como é que é? Já falou que o pai era músico do bandoneon e do violino, dois instrumentos difíceis, né? Como é que a música chegou na sua vida? Pois olha, lá em casa era criança, não fumava, não usava faca e não jogava por dinheiro. E aí, lá na frente da nossa casa, uns 100 metros dali, tinha um armazém onde o pessoal se reunia dia de chuva e jogavam carta, jogavam bocha, jogavam osso. E a gente se criou naquele clima ali. Aí um dia estávamos jogando o tal de 9, um baralho, né? Em cima de um tonel, embaixo de um açougue, de um matador. E aí o Elmo resolveu jogar. O jogo 9 é bancado, né? Tu bota R$1, joga com o primeiro ali, ele perdeu, aí passa a ser R$2, né? Aí o terceiro opta se ele quer jogar os dois ou quer jogar só um, aí e vai fechando a volta. E o Elmo foi batendo, ganhando, e fechou a volta com R$32. Isso era uma fortuna. Aí fomos para casa contar para o pai. Ué, e já levamos uma turma de lá. Com a bainha do facão. Olha o que mais tu ganhou aqui. E aí o pai, eu vou lá ver se isso está bem contado. Aí o pai foi lá. E aí, não, os guris ganharam tudo certinho, tudo. E aí, mas não... E aí a mãe disse, Roberto, por que a gente não compra uns instrumentos para esses guris, para eles se interterem? Que a gente reclamava, dia de chuva, já tinha rasgado palha para colchão, já tinha debulhado milho e tal, e não tinha o que fazer. Aí, um instrumento, quando ela falou em instrumento, ó, deu um tchan assim na gente. Brilhou ali. Aí, com aquele dinheiro, nós fomos lá em Juí, compramos um violão, uma viola, 2 bombachas, uma bombacha para cada um par de bota para cada um pala para cada um, lenço. Mas era dinheiro, hein? E sobrou dinheiro ainda, era dinheiro. Ali foi o início. E aí, começou a tocar? Começamos a tocar, quando compramos o violão, comprei um álbum, tipo de que ensinava ali as posições, como afinar, né? E eu tinha um amigo que tocava gaita, era vizinho nosso, o Lucídio Gonçalves. E ele nos ajudou a afinar os violentos. E aí nós começamos a escutar os caipiras de São Paulo, Tonico Tinoco, Pedro Bento da Estrada. Mas aí tinha um problema, naquele tempo não tinha gravador. Como é que nós íamos pegar as músicas? Porque aquilo é muito rápido, né? Sim. Aí nós combinamos assim, ó. Eu, o Elmo e 2 irmãs que estavam em casa ainda. Cada um escreve uma linha. Quando começa uma música que a gente quer tirar, aí a minha irmã começava a escrever a primeira linha, a segunda linha o Elmo. Olha e eu, só a tecnologia da E quando chegava na volta já estava... É assim que a gente tirava as músicas para cantar. E como é que o senhor aprendeu a tocar acordeon, hein? Porque é gaiteiro, né? Pois sim. Essa história é muito boa. O pai e a mãe resolveram me dar de presente uma gaita. Mas não falaram nada, era segredo aquilo, né? E aí compraram a tal de gaita e guardaram embaixo de uma cama lá, esconderam. Mas eu farejei o troço, descobri, né? Aí quando o pai e a mãe iam para a roça, que eu não estava em casa, eu ia lá e pegava a gaita e dava umas tocadinhas e guardava de novo, né? E assim foi quase umas 3 semanas, até chegar o dia de me darem a gaita. Aí quando me deram a gaita, foi aquela festa, tal, e eu peguei e já saí tocando. Aí, mas como? Tu não tinha gaita, agora você já sai tocando? Aí foi obrigado dizendo, não, mas o senhor contou, se entregou então? Eu me entreguei. E aí, 2 semanas estava tocando baile? Tava. Ali o senhor fez 15 anos. Foi um momento... Isso, dali um mês mais ou menos, eu já fui contratado para tocar um baile. Nossa. Aqueles bailes particulares, que lá fora quando alguém construía uma casa, antes de botar as divisórias, as paredes, né, fazia um baile para inaugurar, né?
E eu toquei nesses bailes aí, muitos, de sol a sol. Não sei como é que aguentava, sinceramente. Quando é que o senhor descobriu que esse negócio podia ficar sério, podia ficar bom, podia ser a sua vida realmente, né? A gente escutava nas rádios e tinha um programa na Rádio Farroupilha, na época, o Grande Rodeio Coringa. E aí a gente escutava e se entusiasmava muito, achava bonito aquilo. E tinha gente que cantava lá, se apresentava e que não tinha o talento que nós tínhamos. E a gente começou, pô, mas acho que nós podíamos cantar lá também, né? Aí, mas como chegar? Ficou difícil. Aí nós começamos cantando na Rádio Progresso de Juiz, na Rádio de Cruz Alta. Mas nós queríamos vir para Porto Alegre. E o pai não, primeiro vocês vão ter que aprender a trabalhar. Para depois sair para cantar. E foi, tá. Aí aconteceu uma desgraça. O Elmo, meu irmão, pisou num prego ferrujado e aquilo deu tétano. E atingiu o cérebro. E ele enlouqueceu. Ficou internado em Parambi um mês e pouco, e não tiveram mais recursos. Aí o pai trouxe ele para Porto Alegre, de avião, porque ninguém aguentava ele falar, não parava de falar, e aí internou ele aqui, fez um tratamento aqui, e graças a Deus ele conseguiu reagir e melhorou. E aí ele começou a trabalhar no mercado público, uma tia minha arrumou um serviço para ele, mas daí ali uns dias chegou a época dele ir para o quartel, aí era tudo por carta, né? Ele mandou uma carta, não quer pegar meu serviço aqui, meu emprego aqui enquanto eu estou no quartel, e a gente pode continuar cantando. E foi assim que fui parar em Porto Alegre. Que ano isso? Bah, o senhor lembra? 60, por aí já. Me beirando os 60. Aí, A música gaúcha engatinhava naqueles dias ainda, né? Tinha pouca gente que fazia isso. Tinha os irmãos Bertucci e o Teixeirinha. Então. E o Pedro Raimundo, que já tocava aquelas gauchadas dele, da Mariana, Adeus Mariana, aquilo, né? Era poucos. E tinha alguns músicos, mas não profissionais, que não gravavam, que para gravar era só em São Paulo ou no Rio de Janeiro, né? E aí eu fui trabalhar na vaga do meu irmão. E só me aceitaram porque eu falava em alemão. Tem mais esse detalhe ainda. O dono da banca lá, a freguesia dele é quase tudo em alemada. E aí trabalhei lá. E aí, nos fins de semana, a gente ia nas rádios. Foi aí que nós conseguimos ir nesse programa, na Rádio Farroupilha. O senhor foi lá naquele programa que ouvia lá na linha Caxambu. Lá fora, fui lá cantar lá. E tem outro detalhe, tinha o Paixão Cortes. Como é que foi quando entrou a primeira vez dentro de um... Porque naquela época os programas eram ao vivo, com plateia. Sim. Como é que foi a primeira vez para apresentar para um povo, assim, aí, na rádio? Bom, a primeira foi com eu tocando viola e o meu irmão, o Elmo, tocando violão. Eu me lembro que estamos cantando e eu botei o pé assim numa cadeira para escorar o violão. Despercebidamente eu olhei e o meu pé estava assim, ó. Eu nem tinha notado. Foi bem. Quanto tempo demorou para ali nascer os Três Chirus? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Bruno Neyer. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o fundador dos Três Chirus, Bruno Neyer. Estava cantando, eu cantando para ele, ver se eu pego um espaço, uma vaga no conjunto, cantando o Alemão o Delegado, que é uma das músicas, já falei a ele, né? Nasci
cresci cantando ela e ouvindo meu pai cantar Vaquinha Preta também. Como é que nasceu os Três Chirus, hein? É verdade que tem um padrinho bom esse grupo? É verdade. Paixão Curtis. Só o Paixão Curtis, assim, mais ou menos, né? Mas aí tem o seguinte, lá em Panambi tinha um delegado chamado doutor PG de Castro, e era compadre do Paixão Curtis. E o delegado era meu amigo, nós tocávamos nas festinhas deles lá, né? E ele mandou uma carta, se tu puder ir lá no programa do compadre. O Paixão tinha o programa Festança na Querência, na Rádio Gaúcha, o programa ao vivo do auditório também. E nós batamos lá com os coçados, né? Aí mostramos a carta para o Paixão. Ah, meu compadre, tá. Então tá, cante uma coisinha aí para mim ver. Tá, cantamos lá. Aí eu vou apresentar vocês. Era 2 ou 3 naquele momento? Era 2, eu e o Elmo. Os 2 irmãos. Irmãos Neyer. Irmãos Neyer. Aí, quando depois terminou o programa, o Paixão chamou nós para um canto assim, gurizada, volte aqui de vez em quando, mas procure corrigir o R de vocês. Nós cantávamos assim, eu entrei na ratoeira. E aí, quando nós fundamos o grupo Os Três Chirus, depois, aí convidamos o Paixão para ser nosso padrinho. E ele que escolheu o nome Os Três Chirus. De onde é que ele tirou esse nome? Vem do Guarani. Guarani, Che, Irus, companheiro, amigo. E o Paixão é pesquisador, era, né? Sim, sim. Uma sumidade. Eu acho que é um nome que orgulha todo o nosso Rio Grande, né? É um cara que está aí, tá na entrada de Porto Alegre, na entrada do Rio Grande para o mundo e mundo afora através de todos os estudos que eles fizeram, né? Na música, na indumentária, nos costumes, né? O disco, a rádio, isso é um instrumento muito forte para divulgar a gente, né? Depois que nós conseguimos gravar o primeiro disco, fizemos um sucesso com a música O Baile da Coceira. Coça aqui, coça ali, coça lá. Aí tudo que é gravador eu queria gravar o Três Chirus, né? Mas a primeira... Numa época que era... O senhor acabou de falar, era Rio e São Paulo que se gravava, que praticamente não existia isso, né? Muito difícil. Teixeirinha para lá para gravar? Sim, tudo lá. E nós, quando fomos a primeira vez em São Paulo tentar gravar, nós chegamos lá nas gravadoras, já tinha uma placa, testes suspenso. Já dava um gelo. Sai daqui, né? Mas nós conseguimos gravar graças a um amigo nosso, um caboclo lá de São Paulo, um tal de Capitão Furtado. Ele tinha programas sertanejos lá, ele que apresentava Toninho Tinoco, Zico Zeca, essa gente. E nós conhecemos ele aqui em Porto Alegre. Ele veio aqui uma vez, junto com o pessoal da São Paulo, Paragatas, que patrocinava um programa na Rádio Farroupilha. E ali a gente conheceu ele. E nós chegamos em São Paulo, lá é um milagre, sabe? Tivemos tudo que é gravadora, ninguém quis escutar os Três Chirus. Aí, quando estamos indo embora, num prédio, no centro de São Paulo, lá, apertamos o elevador, chamamos o elevador para descer, naquele dia, e dali de noite nós já ia voltar a Porto Alegre, sem gravar. Não é que me sai o homem de dentro do elevador, Deus botou ele no nosso caminho, assim, e ele nos viu, meus gaúchos, tá... E aí a gente contou a história que queria gravar, mas ninguém nos aceitou, nem escutaram, né? Aí diz, dá para vocês ficar mais um dia aqui, que eu vou tentar alguma coisa. E tá, tudo bem. Tá. Aí então, de manhã, 9 horas, vocês vão estar no endereço. Era na Avenida Ipiranga, lá em São Paulo. Lá era a gravadora RGE. E diz, ele leva os instrumentos. Aí levamos, chegamos lá, aí eles nos botaram numa sala, cantamos uma música, eles gostaram. E aí cantamos umas 4, 5 e eles gostaram demais. Aí eles disseram, olha, nós não temos verba assim de supetão para poder produzir um disco de vocês. Para pagar músico, acompanhante e essas coisas todas, né? Agora, se vocês quiserem gravar assim como vocês cantaram aqui, só a gaita e o violão e o vocal, aí nós gravamos. Digo, tá feito. Aí eles já ligaram para o estúdio,
Às 2h30 da tarde nós entramos no estúdio e às 5 horas da tarde o disco estava gravado. Olha só. Nós não- Quantos foram impressos? Quantos discos? Qual foi a primeira tiragem? Ah, não sei, isso não sei isso aí. Mas com Mas certeza o não que- era um número grande. Foi, na época, eu acho que uns 5, 6 mil. E aí saiu com alguma coisa debaixo do braço? Como é que tocou a primeira vez nele assim? Aí? Não, a gravadora tinha um divulgador em Porto Alegre, e aí ele nos chamou, disse, "Ó, chegou o disco de vocês aí." Aí, na verdade, foi uma festa, nossa senhora, uma emoção muito forte. Eu acho que poucos artistas gravaram essa quantidade que vocês gravaram, né? 60? Pelo que eu sei, o Teixeirinha. Teixeirinha parece que gravou, não sei quantos, mas é por aí. Nós gravamos 68 trabalhos. Que glória, é uma benção. Entre CD e DVDs, né? E LP. Eu estou com alguns aqui que o seu filho que está nos acompanhando aqui. Bruno? Bruninho? Como é que chama? Carlos. Carlos. No Rastro do Meu Pai, que é o dele. É o dele, ele tá. Né? O Alemão da Linha Caxambu, esse alemão aqui a gente conhece. Conta história aqui, é um humanismo, está escrito aqui. Conta, Histórias, causos, né? conta piada também. Piada, não chega a ser piada, mas é uns causos engraçados, né? Conta um caso para nós então, seu Bruno. Sai algum assim de improviso aí? Ah, bom, eu vou contar então que nós tínhamos um time de futebol lá na linha Caxambu, o Quebra-Dedo. E nós tínhamos um goleiro, o Heinz. Ele era um bom goleiro, mas era vesgo. Então ele tinha horas que ele chegava, se ele ficava nervoso, ele enxergava duplo, tinha visão dupla. Então o pessoal chutava a bola, ele via duas bolas, né? Aquela coisa. E aí ele se atirava normalmente na bola que não era, né? A bola que era entrava, né? Que maravilha! Aí nós estamos um dia treinando lá no potreiro do velho Roberto, lá, né? Aí e apareceu um touro e já foi direito o Heinz. E o Heinz olhou e já viu dois touros. Que bárbaro! Um que era, outro que não era. Mas para via das dúvidas ele saiu correndo, disparando, e o touro atrás. Aí tinha um matinho assim, uma árvore, tinha uns pés de guabiroba. O Heinz olhou e já viu dois pés de guabiroba. Foi correndo, foi trepar logo no que não era. Aí veio o touro e pá, na bunda dele assim, deu uma cabeçada e ele caiu lá em cima, ficou pendurado na árvore que era. Que maravilha! Mas que maravilha! O problema é que a gente não sabe o quanto disso aí aconteceu e o quanto é história que conta esses alemãos também, né? Olha só. Os Três Chirus, Felicidade Não Tem Idade. Isso já é para a terceira idade, é isso? Isso é dedicado assim mais para a terceira idade, né? Que beleza. Que é um povo que passou a vida inteira escutando os Três Chirus, né? Música alemã. Aqui só tem música alemã, evidentemente. São músicas da autoria do senhor ou... A maioria. É. Mas também tem folclore. E agrocultural. 6 grandes sucessos em novas versões: A Vaquinha Preta, O Burro Apaixonado, O Colono, Peregrino, Céu, Sol, Sul, Terricor e O Alemão e o Delegado. Céu, Sol, Sul, Terricor é essa música que tanto orgulha os gaúchos, né? Isso aí é um hino, né? É uma coisa que veio assim, que direto do Papai do Céu, né? É de Deus, né? É da autoria do Leonardo. Que foi músico dos Três Chirus por 10 anos. Por 10 anos. Como é que foi essa parceria, seu Bruno? O Leonardo, ele veio da música sertaneja. Ele trabalhava em circo, foi palhaço de circo. O nome dele, como palhaço, era Sabugo. E era um grande talento, um grande compositor. Aí, um dia, o nosso parceiro dos Três Chirus, o Alcides, adoeceu, não pôde trabalhar mais, daí entrou o Leonardo. E melhorou o nosso grupo, que ele tinha uma voz muito boa e a personalidade dele. Ele era um gaúcho lá de Bagé,
ajudou muito os Três Chirus. Durante 10 anos gravamos, acho que 6 discos com o Leonardo. E depois ele seguiu carreira solo, né? E fez sucesso. Mas vocês seguiram grandes amigos. Como é que é? Seguiram grandes amigos, vocês. Sim, continuamos amigos. Que às vezes um sai do grupo e tal, desfaz aquela amizade. Inclusive nós gravamos músicas da autoria dele depois, várias, porque ele escrevia músicas boas mesmo, né? Ele era uma pessoa boa. Difícil de lidar assim um pouco, pela infância que ele teve, meio a reveria, assim, né? Então a responsabilidade dele desejava um pouquinho, deixava a desejar um pouquinho, mas era um grande cara. Como é que era esse negócio de se vender, numa época que não tinha internet, não tinha celular, mal tinha telefone, eu acho que a maior parte das pessoas não tinha telefone. Como é que contava a sua história, como é que fazia negócio, como é que cruzava Rio Grande afora e Brasil afora? Pois é. No programa de rádio, que a gente se apresentava, todos os programas a gente dava um endereço. E as pessoas escreviam carta. Ou mandavam um fonograma, telegrama, pedindo orçamento, o valor, quanto é que cobrariam e tal. E a gente fez uma mala direta, assim, também, batendo na mão grande, como se diz, né, as cartas, e mandando para tudo que é sociedade e clubes, né? Primeiro vocês criaram um escritório. É que o pessoal não tinha onde procurar a gente. Chegavam em Porto Alegre e batiam lá na Rádio Farroupilha, achando que a gente estava por lá porque a gente cantava nos programas dela, mas não era. E aí, eu e o Albino Manique, dos Mirins, né? E combinamos, quem sabe a gente bota um escritório junto, vamos. E ele topou, aí botamos um escritório lá na Galeria do Rosário, no centro, para ser perto da rodoviária, porque o pessoal vinha de ônibus, né? Então, e aí começamos a divulgar, mas olha, dentro de um mês deu um movimento assim que enchemos a agenda. Depois fiquei sabendo, Dom Arabi Rodrigues me contou, que ali virou o escritório de quase todos os conjuntos gaúchos da época. É verdade. Ocuparam a Galeria do Rosário. Hoje o pessoal usa para outras coisas a Galeria do Rosário. Mas naquela época ocuparam só para música boa. É verdade. E o senhor viu nascer grande parte dos músicos Sim. e dos grupos do Rio Grande do Sul. E o senhor produziu muitos deles. O senhor produziu praticamente todos os CDs, DVDs do Gaúcho da Fronteira. A maioria, né? E depois foi deputado. E depois trouxe essa honraria, a medalha Teixeirinha, para um querido irmão nosso da nossa Vale TV, apresentador do nosso Pé no Chão, Dom Arabi Rodrigues. É muita história para contar, eu não posso contar isso tudo num programa só, eu vou pedir para o senhor ficar comigo, nós vamos terminar o programa de agora e nós vamos voltar para mais uma conversa de peso na sequência com Bruno Neyer, fundador dos Três Chirus. Olá, nosso Conversa de Peso de hoje vem para a segunda parte, porque evidentemente uma história rica como essa a gente não pode contar tudo em meia horinha. E tem muita história boa e a gente começou a falar sobre isso no programa anterior e a gente retoma aproveitando a presença muito especial nos estúdios da nossa Vale TV do seu Bruno Neyer, fundador dos Três Chirus.
cuja história está diretamente ligada à história da música gaúcha e, claro, evidentemente, sobretudo, da música teuto brasileira, teuto gaúcha. Lembrando que são mais de 1.500 músicas gravadas, todas da sua autoria, né? Mais de 800 músicas no idioma alemão, no Hunsrück, né? Que a gente conhece tanto aqui da nossa região, das nossas Alemanha aqui para cima, seu Bruno. 68 obras fonográficas gravadas entre CDs e LPs. Ele contou como é que foi o primeiro LP lá atrás, gravado lá em São Paulo, com uma grande obra do destino aí, DVDs, 3 LPs gravados no exterior, em Portugal, Argentina. Representou o Brasil lá em 1968, em Portugal, na Feira de Santarém. É um pouquinho da sintaxe desse grupo que surgiu lá em 1964, os Três Chirus, apadrinhados por ninguém menos que Paixão Cortes. Uma linda história de vida, seu Bruno Neyer. Uma linda história de vida, hein? Obrigado. No oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Faculdade NH, aqui você vive o conhecimento. E Mercator Feiras e Eventos, tudo novo de novo. Vem aí a 0 Grau, de 16 a 18 de novembro. O apoio da Lookfair, fechaduras e acessórios. Eu mostrei no primeiro programa algumas das obras mais recentes, né, algumas das gravações que foram feitas mais recentemente pelos Três Chirus e também pelo filho do seu Bruno, o Carlos Neyer, no Rastro do Meu Pai, e músicas em alemão, histórias, causos, e também recebi o livro que foi feito quando dos 45 anos dos Três Chirus. O que já passou já faz alguns dias, né? O tempo passa muito rápido. O tempo voa. É. Como é que foi esse negócio de ser deputado estadual, seu Bruno? Como é que a política capturou o senhor? Mas isso foi um acidente. Mas um acidente bom, pelo menos? Mais ou menos. Mais ou menos. Não foi grande coisa. Mas eu sempre tinha curiosidade do que se passava lá dentro da Assembleia. Como é que se faziam as leis, quem é que mandava isso e aquilo, né? Eu tinha aquela curiosidade. Até que um dia me animei a participar. Mas, na verdade, foi uma decepção para mim. Com toda sinceridade, foi uma decepção, não consegui fazer nada. E tudo que você imagina que é bom para o povo, para as pessoas, é inconstitucional. Aí tudo fica uma amarrada, né? Eu me senti sem força, sem capacidade de criar nada lá dentro, e então achei que foi um desastre. Deu uma desilusão para o futuro também, seu Bruno? Porque por ali passa o futuro do nosso Estado, né? Das nossas pessoas, da nossa gente. É né? complicado aquilo, é muito complicado, é muito tapinha nas costas e sinceridade nenhuma, né? Uns querendo engolir os outros, fazem qualquer coisa para aparecer, para marcar. E para isso o senhor não precisava estar lá, né? Para aparecer não precisaria estar lá, né? Já apareceu bastante a vida inteira, né? Foi uma desilusão para mim. Que coisa, né? É muito triste pensar que o futuro da nossa gente passa por lá e que, infelizmente, os interesses se sobrepõem né, ao que a gente precisa né, que aconteça. Ali tem algum deputado, algumas que são mais personalidades, são políticos profissionais, né? Esses aí vão levando e vão costurando as ideias, né? Mas eu não me adaptei. Que coisa. Mas deixou legados importantes, como, por exemplo, valorizar a nossa cultura, valorizar a gente. Sim. Hoje está com a gente aqui o Dom Arabi Rodrigues. Eu falei que o senhor viria e disse assim, mas então me permita que vá lá para dar um abraço dele. Mas a casa é do senhor, Dom Arabi. É óbvio que a gente quer que o senhor esteja lá também. E ele ficou muito honrado com a honraria que ele recebeu naquele momento, indicado pelo senhor, que foi o Prêmio Peixeirinha.
Que, puxa, acho que é o prêmio maior da nossa cultura, né? É a distinção, a honraria mais relevante. O senhor também foi agraciado com ele, né? Eu fui 3 vezes já. Então. Uma vez com o grupo e 2 vezes individual também, né? Mas o Arabi é um grande talento, nossa, é um dos grandes pajadores que nós temos. Bah, A gente sabe disso. além da amizade. A gente tem uma honra enorme ter ele com a gente aqui. É um grande amigo. Eu indiquei ele para receber o prêmio Teixeirinha, porque achei que merecia. O senhor viu muita gente desse meio nascer. Viu muita gente nascendo, né? Alguns já estavam ali dando seus primeiros passos dentro da cultura e da música gaúcha, né? Muita gente boa passou pelas suas mãos também, né? Sim, nossa. Eu produzi muitos discos, nossa senhora. E quando a gravadora abriu o estúdio aqui, da Isaek, né, em Porto Alegre, daí abriu um campo, né? E a gravadora Copacabana me contratou para ficar de produtor. E aí passaram por minha mão ali o Tio Bilia, o Oneide Bertus, Nossa. os atuais. Os atuais fizeram 50 anos agora, né? Que loucura. O Pedro Hortaça, o Sinaí Maicá, Sidney Lima, essa gente toda disse que eu produzi, né? E além disso, ajudava no repertório, né? Porque o repertório era muito importante. Isso, a escolha do que vai rodar, do que vai ser bom. Consegue enxergar isso, aquilo que vai estourar num disco? Hoje em dia não. Mas na época eu tinha um faro bom. Tá tudo muito bagunçado hoje em dia? Tá mudado. Hoje em dia corre muito pila. E tem... O talento não é o mais importante? Não é. Não é. É as condições, né? Eu tenho um filho chamado Klaus, né? Ele cantou também, canta bem, teve o grupo, a banda KN, e ele desistiu da música de desilusão, assim, porque as rádios queriam dinheiro para tocar o disco dele. E quando não queriam dinheiro, eles queriam que fosse fazer show de graça no aniversário do programa tal, no aniversário da rádio, no aniversário do município, tudo de graça. Imagina. Em troca da divulgação. Mas daí quando virava as costas, não tocavam mais, aí já estavam bajulando outros. Então é uma desilusão assim. Está se fazendo música boa hoje em dia ainda? Como é que está a cena da música gaúcha? Da nossa... Eu acho que a música gaúcha está muito boa. Muito boa. Esses festivais acalmou um pouquinho, né? Porque estava uma coisa muito exagerada, né? Valeu a música nativista, foi ótimo. Inclusive eu participei com os Trechirus na primeira Califórnia da canção nativa. Participamos lá. E defendemos músicas nossas e de outros também. Mas a música nativista, aí tudo que é município começou a fazer festival. Isso é uma coisa que aí já caiu meio na... Virou tudo a mesma coisa. Mas surgiu muita coisa boa nesses festivais. E a música campeira, música galponeira, que está em alta. Essa está boa. Está muito boa e eu fico muito feliz por isso. O senhor tem noção de quantos bailes já tocou, hein? Nós tocamos mais de 5.600 bailes. Há muitos anos atrás nós tínhamos somado. O Jorge, meu parceiro, Jorge Fagundes, que entrou no lugar do Leonardo, né? Ele tinha umas cadernetinhas assim, de agenda, né? Então ele anotava, vocês foram para a ponta do lápis mesmo, né? Ele anotava o local, tudo, até o valor do cachê. Né? E ele tinha uma gaveta cheia daquelas cadernetinhas ali, um por ano ali. Um dia vocês pararam para contar. Ali nós contávamos os bailes de show. Teve um ano, desculpe, que nós tocamos 152 bailes e mais 17 shows. Era um a cada 2 dias. Um dia pelo outro, né? Meu Deus do céu. E não vencia as datas. E aparecia em casa quando? De vez em quando, né? Com muita saudade. Vamos fazer um breve intervalo e eu volto para a gente fazer mais um bloco e conversar mais um pouquinho com esse grande artista da nossa terra, da nossa alma gaúcha e da nossa alma alemã.
teuto brasileira, teuto gaúcha, Bruno Neyer. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o fundador dos Três Chirus, Bruno Neyer. A gente pôde conversar bastante sobre essa trajetória riquíssima, né? De muita música, de muita criação, de evolução da própria música gaúcha, de acompanhar e de ser história viva da nossa música gaúcha e sobretudo, da nossa música teuto-gaúcha. Quantas músicas em alemão o senhor lembra de cantar assim, hein, mais ou menos? Ah, não lembro. Não sei. É difícil. Ou é muita coisa? É muita coisa, muita coisa. Mas tem uma que não tem quem não saiba cantar. Do Freestick. Ah, é? Como é que é essa? Ai, eu paro o meu Freestick. Acabaram estragando o nosso piquenique. Mandar um beijo especial para nossa Herta. A Herta, que é uma personagem alemã, sim, né? É. Tem programa na nossa Vale TV. E que canta sempre o Freestick também, vai né? Um abraço. Quem não canta, na verdade, né? Bem... Todo mundo. Não precisa nem ser alemão para cantar isso, né? Não precisa mesmo. O senhor é chamado também para o Oktoberfest? Como é que é, hein? Esse negócio de estar no universo gaúcho e também no universo alemão. Nós tocamos muito Oktoberfest. E esses bailes assim da colônia é coisa mais boa, mais gostosa de tocar, né? É um povo muito simples e divertido, né? E eu gosto de tocar para a terceira idade. As pessoas da terceira idade é uma maravilha, é uma energia assim positiva, e vendo eles cantar junto contigo as músicas, né? Porque eles passaram a vida escutando os Três Chirus, né? É verdade. Então é emocionante isso aí. Quanta gente boa veio depois dos Três Chirus? Vocês abriram um mercado, né? E as portas para muita gente boa, né? Logo que nós começamos a tocar, assim, que os discos do Três Chirus começaram a tocar, tudo que é conjunto tocava as nossas músicas, né? Isso despertou novos grupos, né? Foi muito bom para a nossa cultura. E a influência dos Três Chirus nos CTGs, isso aí foi muito importante a gente falar. O pessoal queria saber quem são esses gaúchos que cantam em alemão. E a gente era contratado por causa da música alemã, tocar na comunidade lá no interior. Chegava lá, aquilo lotado, meu Deus do céu, no Paraguai, na Argentina, tudo que é lugar aí. E queriam ver os Três Chirus. Mas nós não tínhamos repertório para tocar música alemã a noite toda. Né? Aí o que a gente fazia? Metia levaneirão, né? Meta a música gaúcha, misturava, né? E a música gaúcha é uma música bonita, boa, divertida, né? O que acontecia? Dali uns tempos, naqueles lugares lá que era só alemão, começou a surgir CTG. CTG aqui, CTG ali, e os loiros pirchados, né? Isso é lindo, eu acho que eu tenho um direito sobre isso aí. Inclusive, o senhor está na história da nossa sociedade gaúcha da Lomba Grande também, né? Sim. Eu recebi um livro que fizeram da história, né, da Lomba Grande, do CTG, né? E tem uma foto de uma paisagem que a gente tocou um fandango lá. Que, vamos lembrar, ela é anterior ao movimento dos gaúchos lá em 40 Pois é, ali tem história. O Lomba Grande tem história, né? Mais de 80 anos. Fundada, né? Um movimento gaúcho fundado por alemães. Por os alemães, Que se entendiam isso, tão né? Gaúchos quanto alemães. É bonito isso aí. Quanto de descendência alemã também. O senhor tem noção do tamanho do legado cultural para o nosso estado, dos Três Chirus e do Bruno Neyer? Não sei lá. Eu só sei que eu me diverti bastante, vivi uma vida boa e levei muita alegria para as pessoas.
que o que mais me satisfaz, sempre satisfez, foi olhar as pessoas sorrindo e batendo palma para mim. Então isso aí, para mim basta isso aí, né? Eu não posso julgar o meu próprio rendimento, né? O senhor continua trabalhando, é? Continuamos. Agora estamos parados por causa dessa epidemia aí, mas... Mas eu recebi aqui do Carlos uma história diferente. Ele disse, em 2020 não estivemos parados. Os Três Chirus entraram na área dos álbuns digitais, se adaptando às novas tecnologias e mídias disponíveis, levando o que de melhor já fizemos para aquele público que usa hoje Spotify, Google Música, Deezer, Amazon, TikTok, YouTube Music e iTunes e tantas outras plataformas digitais, os quais somos gratos por distribuírem nossos álbuns na atualidade. E aí ele me trouxe aí uma lista de 9 diferentes trabalhos, né? De mais diferentes momentos lá de trás, lá do início, só em alemão, música de Natal, música folclórica alemã, German Folk, né? Sim. Os mais diversos trabalhos que vocês realizaram, né? A gente tem que se adaptar aos dias, né? E a internet é o caminho, né? Porque senão a gente fica para trás. Mesmo na idade que eu tenho, eu não quero ficar para trás. 78 anos. 78, é. O que o senhor está escrevendo hoje em dia, hein? Compondo? Quais são as temáticas, assim, hein? Olha, eu estou escrevendo bastante música gaúcha. Música gaúcha, né? 90%. E eu estou descobrindo uma outra coisa que eu estou escrevendo agora. Ainda quero gravar antes de morrer. É um outro dialeto alemão que nós temos aqui no Rio Grande. É o Hunsrück, não, o Schwäbisch. Schwäbisch é diferente do Hunsrück e não é o gramatical também, né? Esse dialeto que meu avô falava. E eu estou escrevendo umas músicas assim para pesquisar e para divulgar, não deixar morrer isso aí. Como é que nasceu a música da Vaquinha aí? Você está me dizendo que gravar ela foi uma coisa muito boa. Foi. Foi uma explosão naquele momento. Explosão. Assim. É que eu já estava pensando, quando comecei a pensar em me candidatar a deputado, né? Eu estava escrevendo essa aí. Mas aí a história era o seguinte, era sobre as tetas, né? A teta número 1 vai ser do presidente, a número 2 vai ser do senador. Que barbaridade. Era assim. A letra original da Vaquinha Preta. Era assim mesmo? Era assim. Eu achei que era coisa de alemão me folgando aqui. Mas daí o senhor preferiu não... Mas daí eu achei... Eu vou entrar lá e eles vão me xingar lá, vão me olhar atravessado. Aí virei o negócio aí... O senhor sabe que essas tetas das vaquinhas continuam, né? Essas aí continuam. Era uma verdade que eu ia dizer, né? Mas aí preferiu trazer para dentro de casa, assim. Daí, tá. Número 1 é do queijo da coalhada. Mas assim, e aí passou mais... Ficou assim um cunho infantil até, né? As crianças cantam mas isso. A criançada é o que mais canta. Nossa Senhora. E o alemão e o delegado, hein? Isso aconteceu, essa história? Como é que foi? Não. O delegado não é um amigo lá de fora? Não era o PG, não. Também não. Mas é muita criatividade, né? Para pensar nessas histórias, inventar essas histórias e transformar isso em música depois. É os temas coloniais que eu vivi. E você falando sobre o que você sabe, dá certo. Eu não estou mentindo, não estou inventando nada. Eu contei a história do cachaço chimitão. Isso aí foi o seguinte, nós íamos indo para Ibirubá, aí tinha umas placas assim nas faixas, dizia, volta chimitão. Que diabo é isso? Volta chimitão. Aí chegamos em Ibirubá, nosso empresário lá, Orlando Nogueira, digo, Orlando, que negócio é esse do volta chimitão? Não, o chimitão, ele é o maior criador de porco aqui da região, e ele já foi presidente do sindicato, e eles querem que ele seja presidente de novo. Então tá. Aí eu fiz da música, o cachaço chimitão. Foi um estouro também. Que maravilha. Tem algumas preferidas, assim, entre essas músicas, hein? O que o senhor mais gostou? O que foi mais importante para o senhor? Até nem sei dizer, porque tantas músicas, né? O Campeão do Bolão, outra, surgiu na Ciranda, tem outro rio-grandense ali de Taquara, tirou o primeiro lugar, né? E o pessoal gostou muito. Sei lá. É muita coisa boa.
É difícil, sim, dizer que separar uma, né? É tudo filho, né? Tudo é filho, né? Eu adorei poder conversar com o senhor, poder contar um pedacinho dessa história. Obrigado. Eu acho que se nós fossemos contar só história, dava para falar horas e horas e horas contando história e contando causa, né? Mas eu acho que a história mais bonita que nós temos para contar hoje é um pedacinho da sua história. E rendendo todas as homenagens para esse homem que deixa uma marca indelével na história do Rio Grande do Sul, do nosso país. Parabéns por ser essa pessoa que o senhor é e querida sempre conosco também. Obrigado, muito obrigado. Hoje numa conversa de peso com o fundador dos Três Chirus, parte de história viva da nossa música, do nosso folclore, do folclore teuto-gaúcho, da música regionalista, nativista, Bruno Neyer, fundador dos Três Chirus. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.